Olá pessoal, tudo bem? Trago aqui uma aula onde nós vamos ensinar a criar um jogo dentro do Excel. Esse aqui nós vamos criar um jogo de Sudoku. Um joguinho simples, com apenas 9 números, 9 quadrados ali, para poder praticar algumas ferramentas e funções do Excel. O legal é que usando essa dica, né, essa aula, nós vamos mostrar como utilizar a função C e a formatação condicional dentro de outros itens aqui que eu posso estar aplicando. E o legal é que esse jogo ele treina bastante a parte do raciocínio lógico para que a gente possa resolver aqui a o nosso enigma, né? Mas aí é legal porque aí eu consigo montar esse jogo e utilizar algumas ferramentas, algumas técnicas aqui dentro do Excel, algumas básicas, outras um pouquinho mais complexas, porém de maneira tranquila. E pode dar insights até para vocês aplicarem em outras ferramentas, em outros locais aí das planilhas de vocês que vocês estejam trabalhando, ok? E antes da gente iniciar, pedir por gentileza aí, se vocês ainda não forem inscritos no nosso canal, cliquem aí no botão de se inscrever, curtam o nosso vídeo, deixem sugestões, dúvidas, feedbacks, porque isso nos ajuda a criar conteúdos que sejam relevantes para vocês no dia a dia. Então, conto com a colaboração de vocês, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando aí com os amigos, se possível. E vamos aqui então à nossa aula. Então observe que eu tenho aqui o jogo de Sudoku, esse aqui o nosso bem simples, ele consiste no quê? Em nós preenchermos essa tabela com 9 números, números esses que precisam ir de 1 a 9 sem se repetir. E que para todas as direções aqui, no caso, ele dê um total de 15. Então, eu colocando a numeração aqui, ele tem que dar 15 para todas as direções. Então, por exemplo, se eu vier aqui começar colocando o número 1, ó, eu coloco o número 1. Posso colocar aqui, por exemplo, o número 5. Eu já tenho 6. Então, aqui restaria eu colocar o 9. Coloco 9 e Enter. Pronto, observe que nessa direção ele já deu 9, então tá correto. E aí eu vou fazer nos demais. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no meio, 5. Posso colocar, por exemplo, 8. Então, 5 com 8, 13. Então, aqui vai vir o número 2. Então, pronto, ó, nessa direção eu já preenchi. Agora eu preciso colocar outros números. Então, eu vou vir aqui e vamos supor que eu vou colocar o número 4. Pôr o número 4. Então lá. 4 com 8. Eu vou ter 12. Então aqui falta 3. Então ó, 3. Dou um Enter. Olha lá. Também deu certo. Agora aqui eu já tenho, ó, 9 com 3. O que eu vou colocar aqui? 9 com 3, 12. Aqui para 15 seria 3. Só que quando eu colocar o número 3 aqui, ó, observem que ele dá ok, porém está errado, ó. Porque aqui está repetido, não pode ter o número repetido. Ele dá ok porque somou 15, mas está errado porque eu não posso repetir os números. Porque agora o que me resta? Somente o número 7 e o número 6. E aí onde que eu vou colocar o 7 e o 6? Porque se eu colocar 7 aqui, olha lá, ele não soma 15 e o 6 também não. Então eu vou ter que redistribuir esses números. Então a qualquer momento, se eu digitar um número repetido, ó, em qualquer local, ele também vai pintar. Então essa vai ser a nossa regra. Ao final do jogo, eu vou dar aí a solução para vocês, ok? E até uma dica de como resolver esse nosso Sudoku, mas isso no final. Então nos acompanhe aí a aula, vamos aprender a montar esse jogo e aí na sequência eu faço aí a solução. Então, ó, vou vir aqui na minha planilha. Então observem que eu tenho uma planilha simples, onde eu coloquei aqui a regrinha e mesclei as células. Aqui em cima no título também eu mesclei, mudei a cor de preenchimento para verde, a cor da letra, o tamanho. Aqui embaixo eu desenhei, né, aqui algumas células, né, quer dizer, desenhei não, eu selecionei aqui, ó, aumentei o tamanho aqui, ó, das linhas, aqui pelo lado.
e também aqui a largura das colunas, né? Se necessário. Selecionei a área de 9 quadrados aqui, 9 células, e apliquei uma borda. Coloquei todas as bordas e depois eu vim aqui e coloquei borda externa espessa. Aí ele ficou desta forma. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Como a gente vai estar digitando os valores, eu preciso que se eu digitar algum valor algum valor duplicado, ele me dê um aviso. Então eu vou selecionar aqui, vou vir na minha guia de página inicial, formatação condicional. E aí eu vou vir aqui, regra de realce das células, valores duplicados. Quando eu quero pegar uma planilha e descobrir se eu tenho algum valor duplicado dentro daquelas células, eu posso usar essa regra. Então eu clico aqui, ó, valores duplicados, escolho a cor, no caso eu vou deixar esse padrão que ele já traz, mas eu poderia vir aqui no personalizar e aí eu escolho a cor que eu quero. Tudo bem? Vou até mudar aqui, ó. Eu vou colocar a letra branca, negrito, e o preenchimento eu vou colocar esse vermelho aqui, ó. Vai ficar bem mais forte do que aquele do exemplo que eu mostrei anteriormente. Então, ó, coloquei preenchimento vermelho, fonte branca e negrito. Dou um OK, ó lá, e OK novamente. Pronto. Agora, quando eu digito, ó, se eu colocar um número repetido, ó lá, ele já destaca dizendo que aquele valor, ó lá, já existe ali dentro do quadro. Tudo bem? Agora, outra coisa que não pode acontecer. A regra é eu digitar números de 1 a 9. Então, eu não posso digitar números negativos, decimais ou números maiores do que 9. Por exemplo, se eu digitar 10, ó, ele não vai poder aceitar, tá vendo? Já tá até com uma restrição. Como é que eu faço essa restrição? Eu seleciono meus intervalos, venho aqui na minha guia, dados, ferramentas de dados, eu vou clicar neste botão, que é o botão de validação de dados. Então eu vou pedir aqui, ó, validação de dados, e eu vou colocar número inteiro, está entre 1, o mínimo de 1 e o máximo de 9. Então eu ponho 1 e 9. Dou um OK e pronto. Ao digitar, se eu colocar um número que não pode, por exemplo, 0, ele vai dar um aviso. Ó, este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidos para esta célula. Ok? Então eu tenho que ir lá e substituir. Então vejam que essa primeira parte já está funcionando. Agora nós precisamos fazer essa parte que vai ficar em volta, onde vão aparecer os OKs. Então aqui eu vou fazer como? Vou pegar aqui e vou fazer... Primeiro, as diagonais, eu vou fazer igual, né? Vou colocar aqui o igual. E aí eu vou fazer C, igual C. A soma dessas células, aí eu vou colocando aqui, ó, soma do F8, ponto e vírgula, o G9, ponto e vírgula, o G10. Fecho parênteses, igual a 15, ponto e vírgula, abro aspas e eu escrevo, eu vou escrever OK. Caso contrário, vazio, não aparece nenhuma mensagem. Veja o que eu fiz aqui para essa diagonal. Já vou aproveitar, antes de dar o Enter, eu vou, dei o Enter sem querer, eu vou vir aqui em cima, ó, eu vou copiar essa fórmula, tá vendo, ó, essa daqui, ó, selecionei, eu vou copiar ela, Ctrl C, copia pela barra de fórmulas, dá um Ctrl C, Enter, aí eu venho nessa diagonal aqui, ó, nessa daqui de baixo e dou um Ctrl V. Por que que eu fiz isso? Porque as células são as mesmas, é o F8, G9 e H10, então aqui é a mesma, ó, a mesma diagonal. Mas aí eu tenho que copiar lá em cima e dar um Enter. Porque se eu copiar a célula e colar, ele vai mudar as células, as referências. Porque ele trabalha com referências relativas dentro do Excel. Então, ó, colei. Se eu vier aqui colocar o valor, ó, 2, 5, e vamos dizer aqui 7. Não, 7 não, 8. Olha lá, já deu 15, ó. Tudo bem? Aí ele já colocou aqui 15 para nós. Agora, eu vou fazer o quê?
a outra diagonal. Aqui, ó, vou fazer essa próxima. Então, a mesma coisa. Igual C, se a soma, abro parênteses, da célula. Aí eu vou clicando nelas, ó. H8, ponto e vírgula, G9, ponto e vírgula, F10, fechei. Igual a 15, ponto e vírgula, abro aspas e eu escrevo OK. Caso contrário, vazio, duas aspas. Fecho parênteses e Enter. Pronto, ó. Aí eu posso até testar. Vou por aqui, ó, 8 e 2. Ó lá. OK. Aí a mesma coisa. Como essa diagonal aqui de baixo, ó, o canto inferior esquerdo, a fórmula é a mesma, né? Porque as células são as mesmas. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, vou selecionar essa fórmula aqui em cima, seleciona, Ctrl C, pressiona Enter, para não perder a fórmula. Vem aqui nesse outro canto e dá um Ctrl V. Pronto, ó, ele colou. Não tem problema a questão da cor, porque a gente vai formatar depois, tá? Aqui em cima ficou verde, aqui embaixo ficou preto, mas porque a gente ainda vai criar a regra da formatação condicional, que se eu tiver o OK nesse intervalo, para que ele fique a célula pintada, tá? Então, ó, os cantos já estão funcionando. Agora basta eu fazer o quê? As fórmulas referente, né, às colunas e depois referente às linhas. Vou seguir o mesmo raciocínio. Então, ó, igual C, a minha soma. Aí agora eu já posso selecionar os três aqui, ó. Se essa soma, fecho parênteses, for igual a 15, ponto e vírgula, abro aspas e coloco OK. Fecho aspas, ponto e vírgula, vazio. Então, se o total dessa coluna der 15, é para aparecer OK. Caso contrário, né, ele não aparece nada, vai ficar em branco. Dou um Enter e pronto, ó. Aí se eu vier aqui testar, ó, 7, 6, 11, então aqui eu ponho mais 4. Ah, não, aqui é 2, perdão, 13, né? Fiz a conta errada. Então 7 com 6, 13, com 2, 15, olha lá, apareceu o OK. E aí como aqui pro lado, eu vou fazer a fórmula para o lado, aí eu posso usar o conceito de referência relativa, porque eu tô na coluna F, então é só eu vir aqui, ó, e puxar pro lado e pronto, ó. Aí ele já vai fazer as fórmulas aqui para o lado. Então, se eu colocar aqui os valores, ó lá, né? Se der 15, ele aparece o OK. Porém, tá tudo errado porque eu acabei duplicando, né? Então, a nossa regra aqui, ela tá funcionando, né? A mesma coisa se eu vier aqui, eu colocar lá 8, 2 e 5, ó. Deu 15, tá OK, porém tem 2 repetidos, eu teria que corrigir. Então, tá funcionando. Agora, o que eu vou fazer? A mesma coisa, ó. Vou vir aqui nesse primeiro quadro. Vou copiar a fórmula lá em cima. Ctrl C, Enter. E vou colar aqui embaixo, porque o intervalo que eu tô somando é o mesmo. Ctrl V e Enter. Ah, por que você coloca em tudo? Porque aí acho que visualmente fica legal. Porque aí ele já pinta. Quando tiver tudo certo, né? Ele vai pintar ali em volta. Dou um Ctrl V, né? Aqui embaixo, ó. Colei. Aí eu posso, ó, a fórmula já tá lá. Aí eu posso vir aqui e arrastar para o lado, ó. Aí ele já vai fazer o total para cada coluna. Vou fazer a fórmula, mesma coisa agora aqui do lado, ó. Vou fazer igual C, a minha soma dessa linha, ó, do F8 até o H8. Então eu selecionei a linha, fecho parênteses. For igual a 15, ponto e vírgula, abro aspas, OK. Fecho aspas, ponto e vírgula, vazio. Fechei aqui novamente e Enter. Olha lá, fiz a primeira fórmula. Posso copiar para baixo. E aí, se eu atingir aqui o meu valor, olha lá, aparece o OK. Tudo bem? Então eu posso agora pegar aqui em cima, ó, copia a fórmula da primeira célula aqui. Vai lá em cima, seleciona, dá um Ctrl C, copia, aí Enter, vem aqui do lado, né, ó, dá um Ctrl V e Enter. Pronto, aí eu posso puxar para baixo e ele já preencheu aqui
com as fórmulas para nós. Tudo bem? Então até aqui nós fizemos a parte da fórmula. Agora nós podemos fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa primeira parte aqui, ó. Seleciona essa. Segura o Ctrl. Seleciona a de baixo. Segurando o Ctrl eu seleciono as 3 aqui do lado, ó. Então com o Ctrl eu vou selecionar essa área. Eu tenho que ter todas essas células selecionadas. Aí agora sim, eu vou lá na página inicial. Aqui ó, página inicial. Formatação condicional. Regra de realce das células. E aí eu coloco é igual a. Vou colocar o igual a. E aqui eu vou escolher o que eu quero. Então se for igual a OK, eu venho aqui do lado e aplico o formato. Então, por exemplo, texto verde, preenchimento verde, texto verde escuro. Poderia personalizar também. Vou deixar esse padrão. Dou um OK. E pronto, ó. Ele já aplicou os formatos. Agora, para que a gente possa, digamos assim, deixar o nosso jogo aqui, ele bem fechado e sem muitos problemas aqui, para a pessoa sem querer vir e apagar essas fórmulas ao lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa área em que o usuário pode preencher, vou clicar com o botão direito, formatar células. Na proteção, pode ser que o de vocês esteja marcado assim, bloqueadas. Eu vou desmarcar, tiro a opção de desbloqueada e dou um OK. Pronto. Por que eu desbloqueei? Porque agora que o jogo já está pronto, eu vou vir aqui em revisão, proteger planilha. Então aqui ó, proteger planilha. E aí eu vou deixar marcado selecionar células desbloqueadas, para o usuário só clicar naquelas 9 células ali, que é onde ele tem que preencher. Nessa parte aqui de cima, eu poderia pôr uma senha, porque se por acaso ele for pedir para desproteger planilha, ele vai ter que digitar a senha. E eu vou deixar para ele selecionar só as células desbloqueadas, deixa só esse item marcado. Dá um OK. E pronto, ó, ele não pode clicar mais em nenhum outro local, só nas células que estão desbloqueadas, que nesse caso seriam essas 9 células aqui. E aí eu venho na guia exibir e, por exemplo, eu posso tirar as linhas de grade, ó. Pronto, tira as linhas de grade e eu estou aqui com o meu jogo pronto. E aí, conforme eu for preenchendo, se eu chegar no resultado, né, ele vai mostrando o OK. Porém, ó, não pode, porque repetiu. E aí a pessoa vai fazendo aí os testes, né? Então tentem resolver tudo. Tentem não olhar o resultado no final, que eu vou mostrar aqui no finalzinho agora a resposta, a solução possível, e vou dar uma dica para vocês para essa solução. Se for o caso, pausa o vídeo, tenta resolver e depois dá uma olhada nele, assiste ele depois a solução, ok? Então, ó, vou limpar aqui o meu vídeo, a minha tabela, perdão, e aí eu vou fazer a resolução aqui com vocês, ok? Mas tentem resolver antes, pausa o vídeo, não olha a resposta, que o legal é vocês tentarem fazer sozinhos, porque depois que eu der a dica, que eu der o truque aqui, aí para esse resolução do Sudoku fica sem graça para estar resolvendo, né? Então, passa para os amigos, manda por e-mail essa planilha, né? Faz ela direitinho, formata, manda para os amigos para eles tentarem resolver, né? Então, olha só, primeira dica. Para que a gente possa resolver isso e para que todas as direções dê 15 o total, a primeira dica, que o número central, ele precisa ser o 5. Então, no meio, eu vou colocar o número 5. E aí, a outra dica seria a seguinte. Nas extremidades, nas pontas, eu vou colocar os números pares. Então, eu coloco o número par. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o número 2, o 4. Aí aqui, ó, já tenho 9, ó. 5 com 4, 9. Então, aqui falta 6. Então, eu ponho 6. Aqui eu também, ó, já tenho um tanto. Então, 2 com 5, 7. Para 15, 8. Então pronto, ó, observem que colocando os números pares nas pontas, eu já tenho os meus valores. E agora é só completar. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2
Com 4, 6. Para 15, 9. Olha lá, já tenho 9. 9 com 5, 14, falta 1. 6 com 7 e 8, 15. Olha lá, já resolvemos. 2 com 6, 8. Aqui vai faltar 7. Olha lá, fizemos a solução. E aí 7 com 5, 12. Para 15, 3. Então ponho 3 e Enter. Pronto. Dessa forma, eu já tenho, então, todo o meu item preenchido. Lembrando que se eu coloco algum número repetido, ele já desmarca as partes que não vão estar corretas. Tudo bem? Pessoal, então essa foi uma aula onde nós ensinamos a criar um jogo, até como um passatempo, mas aqui nós trabalhamos vários conceitos do Excel, como função, a opção de copiar, formatações condicionais, validação de dados, proteção de células. Então nós trabalhamos vários conceitos que nós usamos aqui para o jogo, mas que podem ser aplicados em outras planilhas de controle. Então hoje ficou uma coisa mais lúdica, né? A parte aqui para a gente treinar as ferramentas do Excel em cima de um jogo aí bem comum aí que o pessoal acaba utilizando bastante, ok? Pessoal, espero que essa dica tenha sido útil, que ela ajude vocês. Deixem sugestões, comentários, digam o que acharam, se conseguiram resolver aí o Sudoku sem a necessidade de ver essas dicas, essa resposta que eu dei no final, ok? Então deixem aí nos comentários para a gente saber quem conseguiu resolver. E caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aí as sugestões, comentário, nos ajudem aí a continuar levando o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, ok? Conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo, compartilhando e deixando aí o feedback. Muito obrigado, valeu e até a próxima!